E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode fazer um flyer, panfleto, né, com tema de açaí, mas esse método você pode utilizar para fazer qualquer outro tipo de arte. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, primeiro de tudo, aqui no Photoshop, vamos aqui em arquivo, novo. E aqui galera, eu vou colocar aqui ó, largura 1080 pixels, tá? Se você tiver outra medida, você troca aqui para pixels. Então largura 1080 por altura 1350. A resolução eu vou colocar 100 pixels por polegada, porque é uma imagem para redes sociais, né? Não é um banner de gigante e tal. Enfim, esse tamanho tá legal. Modo de cores RGB, tá? 8 bits. E conteúdo de plano de fundo eu vou trocar aqui e colocar um branco, beleza? E vou dar um OK. Aqui, na verdade, aqui em cima você pode renomear. Vou colocar aqui flyer açaí. Pronto. Eu vou clicar em OK. Ele vai criar um arquivo já com o nome flyer açaí aqui em cima e o tamanho desejado. Antes de mais nada, eu aconselho você salvar suas imagens em uma pasta, né, para que fique mais fácil de você trabalhar aí a sua produtividade. Enfim, vamos aqui embaixo nessa meia lua e vamos aqui criar um degradê. Nesse degradê você vai clicar aqui ó, em cima do nome degradê, tem essa caixinha, você vai clicar em cima dela para abrir outras caixas. E o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher uma delas aqui ó, uma dessas três aqui ó, que são duas cores, tá? Vou clicar no preto com branco. Já modificou aqui, só que a gente vai trocar essas cores. Como é que eu faço isso aqui? Aqui onde está preto, eu vou clicar na setinha, olha só, tem um quadradinho. Eu clico em cima dele, ele ativa essa opção cor. Nessa cor, eu vou clicar uma vez e ele vai aparecer essa caixinha. Nessa caixinha eu vou colocar aqui um tom de lilás. Aqui ó, vou dar um OK, beleza? E aqui onde está branco, eu vou clicar na caixinha branca, ativou aqui a opção cor, eu clico e vou escolher aqui um lilás, só que um lilás mais clarinho. Mais ou menos aqui ó, vou dar um OK, beleza? Aqui eu vou dar um OK, só que agora eu vou vir aqui em linear, clico na setinha e vou colocar radial. Ela vai ficar dessa forma, mas poxa Tinho, ela ficou aqui, eu queria que ficasse essa parte aqui mais clara no centro. Então como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui ó, em cima do nome degradê, tá? Aqui eu vou puxar essa caixinha, clico nela e arrasto aqui para frente ó. Essa outra aqui, mais claro, eu arrasto para cá, tá? Olha só. E temos aqui o efeito. Beleza? Vou dar um OK. E aqui eu vou dar um OK. Pronto, temos aqui o plano de fundo. Agora vamos colocar a imagem para destacar aqui, começar a fazer nossas montagens. Então vou aqui em arquivo, colocar incorporados. Vou na pastinha que eu falei para vocês, né? E vou escolher aqui essa imagem da praia. Vou clicar em inserir. Ela vai abrir aqui. Nessa parte eu vou segurar o Alt do meu teclado. Se você tiver nas versões mais anteriores do Photoshop, você segura o Shift, tá? Então, para você segurar o Shift, quando você está na versão mais antiga, você segura o Shift e clica aqui, ó, do lado, tá? No caso, eu vou segurar o Alt, eu vou clicar aqui no meio e arrastar aqui para cima. Eu quero que ela preencha essa parte. Arrastar aqui um pouquinho para esse lado. Posso colocar ela mais ou menos aqui, ó, no centro. Vou dar um Enter. Agora, galera, eu vou com ela selecionada, eu vou em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Nesse desfoque eu vou aplicar 19,4 para essa imagem, que eu quero desfocar bastante a imagem aqui, beleza? Vou dar um OK. Pronto. Agora eu vou criar uma máscara nela, porque eu não quero que apareça essa parte aqui da imagem, eu quero somente essa parte aqui de cima. Como é que eu faço isso? Com ela selecionada, eu vou aqui embaixo, vou criar uma máscara de camada, que é esse quadradinho branco com essa bolinha preta. Veio para cá, olha só, ativou aqui uma caixinha branca com ela selecionada. Então deixa selecionada, você vai pegar a ferramenta pincel e verifica se o seu pincel aqui embaixo está na cor preta. Caso esteja outro, basta clicar uma vez no quadradinho da cor, escolhe o preto e dá um OK. Antes de você clicar, você percebe que o meu está aqui no tamanho razoável. Mas aqui em cima você tem as configurações dele. Você pode vir aqui nas setinhas aqui de configurações e verifica se a sua dureza está em 0%. Tá? E o tamanho desse pincel aqui meu está 400 pixels.
Você pode também aumentar ou diminuir aqui, tá bom? Olha só. Clica fora para tirar a seleção dela e você vai passar aqui, ó. Por que que eu deixo preto? Porque quando eu passar o preto, ele vai esconder algumas imagens aqui, ó. Se eu colocar na cor branca, ele visualiza a nossa imagem. No caso, eu quero esconder, vou puxar até aqui, beleza. Só isso aqui mesmo, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Na camada, ela está selecionada com máscara, eu vou clicar na imagem, beleza? Vou selecionando ela, Ctrl U. E nessa parte eu vou puxar aqui um pouquinho a saturação, um pouquinho mais aqui para dentro, para tirar um pouquinho da saturação dela do plano de fundo. Ó. Se eu deixar aqui vai ficar dessa forma, eu não quero, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Só um pouquinho, tá? A luminosidade eu posso deixar aqui no zero mesmo, tá? Fica ao seu critério para isso aqui, mas eu não vou mexer tanto, beleza? Vou puxar um pouquinho mais aqui, ok. Pronto, temos aqui a primeira etapa. Agora eu vou aplicar outra imagem aqui, ó. Arquivo, colocar incorporados e vou pegar a imagem dessa palmeira aqui, ó. Clicar em inserir. Ela está aqui, ó. Vou clicar nela, levando o mouse nas extremidades aqui, ó, vai ficar uma setinha curvada com 2 pontos. Eu vou rotacionar ela aqui, ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Vou aumentar mais. Quando eu der um Enter, galera, ela vai vir para cá. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionando ela, vou segurar o Alt do meu teclado, levando o mouse em cima dela, vai ficar 2 setinhas, uma preta e uma branca. Então segura o Alt, clica, segura o clique e arrasta e temos uma cópia. Com essa cópia, eu vou apertar Ctrl T, com o botão direito do mouse agora em cima dela e vou virar horizontalmente. E vou puxar ela para cá. Ó. Fazer esse efeito aqui, como se fosse aqui o plano de fundo mesmo do nosso açaí. Vou clicar aqui dando Enter, ela veio para cá, ó, as 2 cópias. O que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar essas partes aqui porque a gente não vai mexer no fundo agora. Então olha só, seleciona a camada praia, vou segurar o Shift e vou clicar no preenchimento gradiente 1. E vou apertar Ctrl G. Ele vai criar um grupo, só para ficar mais bonitinho, mais organizado. Aqui em agrupar eu vou dar 2 cliques aqui no nome agrupar 1 e colocar aqui plano de fundo. Pronto, temos aqui. Essas 2 imagens aqui, também eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o Shift, vou clicar nelas, e com elas selecionadas eu vou fazer diferente. Com o botão direito do mouse em cima, converter em objeto inteligente. Por que eu converto? Porque fica mais fácil de você trabalhar os efeitos depois. Com ela selecionada, eu vou só renomear aqui, ó, colocar aqui Palmeiras, né? Só para ficar mais organizado. Não quer dizer que você tem que renomear tudo isso aí. Isso aqui é coisa minha, eu sou mais organizado assim mesmo, beleza? Então aqui, ó, vou só ajustar ela aqui no centro. Beleza. Agora eu vou aqui em filtro, vou novamente em desfoque e agora em desfoque gaussiano novamente. Só que agora está muito forte, então vou diminuir. Vou deixar aqui, ó, mais ou menos em 6 pixels ou menos um pouquinho, tá? Vou colocar aqui 4,1. Olha só, se eu desmarcar visualizar, ele faz isso aqui, ó, tá? Deixa eu só olhar aqui, tá muito forte ainda. Eu vou só um pouquinho, só para desfocar um pouquinho mesmo. E vou dar um OK. Beleza, temos isso aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem do nosso açaí, né? Então eu vou clicar aqui em arquivo, colocar incorporados e vou pegar 2 imagens. Uma vai ser da tigela e uma do copo. Vou clicar em inserir, ele veio para cá. Vou só colocar ele mais ou menos aqui embaixo, porque aqui em cima a gente vai trabalhar o texto. E aqui embaixo também vai ter um texto, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado, porque aqui do outro lado eu vou diminuir ela um pouquinho, porque desse outro lado vai ter o copo, tá? Então vou dar um Enter, temos ela aqui. Agora eu vou em Arquivo, colocar incorporado e vou pegar o copo do açaí, inserir. Vou diminuir ele, né? Tá muito grandão. Colocar aqui e vou rotacionar ele aqui, ó, ficar assim, beleza? Vou dar um Enter. Pronto, o que é que eu vou fazer com essas 2 imagens? Eu vou segurar o Shift do meu teclado, vou clicar nelas e vou apertar Ctrl G. Eu não vou converter em objeto inteligente agora, porque eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui o plano de fundo, tá? Então olha só, vamos aqui dar um nome aqui na parte, vou colocar aqui imagens açaí.
Pronto. Vou abrir agora essa pastinha de imagem. Vou clicar no açaí, na primeira imagem, que é essa daqui, ó, da tigela. Quando você clica nela com a ferramenta mover e não está aparecendo, é porque esse objeto aqui, ó, mostrar contorno de transformação, está desmarcado. Olha só, tá? Então você deixa marcado, beleza? Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo uma nova folhinha. Vai ficar a camada 1. Essa camada 1 eu vou arrastar aqui para baixo do açaí, ó. Basta clicar, segurar o clique e arrastar, vai ficar uma setinha, uma linha azul, solta o clique. E vou colocar aqui no pincel, pegar a ferramenta pincel, ele já vai estar esfumaçado. Esse tamanho eu vou aumentar mais um pouquinho. Você pode aumentar mais um pouco com os colchetes do seu teclado, tá? Um colchete aumenta, outro diminui, tá? Vou clicar aqui mais ou menos aqui, assim, desse tamanho, aumentar um pouco mais, aqui, ó, beleza? Nesse tamanho aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na cor e vou trocar o lilás, vou colocar um lilás mais claro. Vou dar um OK. Aqui normal, olha só. Clico na setinha e vou colocar aqui, ó, clarear. Beleza? E vou clicar aqui uma vez, ó. 1, 2, 3 vezes. Mas, poxa, não tá muito legal. Então vamos lá. Vou apertar Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, em vez do lilás, eu vou colocar aqui um laranja. Tá? Olha só. Esse laranja aqui, ó. E vou clicar 1, 2 vezes. Tá? Agora, mais uma vez, eu vou aqui no trocar e colocar uma cor mais clarinha possível. Ok. Agora, vou diminuir esse pincel. E vou pintar aqui também, ó. 1, 2. Só para dar um tchan atrás da nossa imagem, beleza? Olha só. Pronto. Temos isso aqui. Essa camada 1, eu posso usar ela de brilho para fazer efeitos de luz aqui para frente. Então vamos fazer o seguinte, tá? Feito aqui, já está aqui. Eu vou fechar aqui a pastinha da imagens. E aqui eu vou, na palmeira, eu vou apertar Ctrl G só para renomear e colocar ela aqui, árvore. Né? Só para ficar bonitinho aqui, ó. Pronto. Beleza. Agora aqui, ó, vou clicar em imagens açaí. Agora eu vou aplicar o texto. Então vamos aplicar o texto aqui, para depois a gente jogar mais um efeito de imagens aqui, beleza? Então vou aqui, nova camada, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui o nome, renomear texto. Tá? E como eu já separei aqui no bloco de notas o texto, então vamos colocar aqui, ó, super açaí. Tá? No caso eu vou colocar aqui, ó, super. Copiar, vou na ferramenta texto. Bom, galera, feito isso aqui a camada, eu vou clicar aqui na ferramenta texto, vou criar aqui, ó, vou abrir o caractere. Caso não esteja aparecendo aqui o caractere, você vai aqui no menu janela e você marca aqui, ó, caractere, tá? Aqui, ó, antes de clicar aqui, eu posso escolher aqui a fonte, né? Vou colocar aqui essa primeira só para ativar ela. Aqui você pode trocar a cor, a minha tá amarela, eu posso clicar e escolher aqui uma cor branca, né? Depois a gente pode mudar, beleza? E aqui eu vou clicar aqui, ó. Ele vai criar aqui esse texto e vou colar aquele nome, né? Super. Beleza. Pegando a ferramenta mover, eu vou aumentar esse texto aqui, mais ou menos aqui, e vou trocar aqui, ó, vou dar um enter para finalizar o processo e vou trocar para essa fonte aqui, ó. Eu tenho a fonte base aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, essa Aardvark. Então vou digitar aqui, ó, Aardvark. Ela tá aqui, ó. Beleza? Cliquei nela. Agora eu posso aumentar mais aqui um pouquinho. Pronto. Vou dar 2 cliques aqui no pezinho, só para ter esse espaço que está aqui do super. Beleza? Temos aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou com a camada do texto selecionada, eu vou aplicar uma sombra aqui embaixo. Então com o botão direito do mouse em cima aqui, ó, do nome super, clica com o botão direito do mouse, opções de mesclagem, e vamos aqui, ó, clicar em cima do nome sombra projetada. E você vai configurar a sua sombra, olha só. O meu tá aqui, ó, opacidade 75, né? A distância 12, exposição 0 e tamanho 5. Se eu aumentar o tamanho, olha só, ele fica esfumaçado. Eu quero que fique mais ou menos aqui assim, ó, um pouquinho só esfumaçado. E deixa marcado multiplicação, beleza? Vou dar um OK. Temos aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse texto. Então seguro o Alt, clico nele e arrasto aqui, ó.
Nesse texto eu vou dar 2 cliques aqui no Tzinho e colocar açaí. Beleza? Vou dar no Enter. Com ele selecionado aqui, eu vou aumentar ele aqui, para ficar maior do que o nome super. Colocar aqui, bem aqui no cantinho. Posso dar um zoom com a bolinha do mouse arrastando para cima, apertando Ctrl+, você dá um zoom, Ctrl- tira o zoom, tá? Só que olha só, isso aqui, esse nome super açaí, eu não quero deixar em cima do açaí. Eu quero colocar os nomes abaixo da camada da imagem. Como é que a gente faz isso? Vamos agrupar isso aqui, segurar o Shift, vou clicar na camada dos textos. Vou apertar com o botão direito do mouse em cima deles, converter em objeto inteligente, tá? Ele está aqui e vou puxar aqui, abaixo da imagem, clico, seguro e arrasto imagens a sair. Aí para cá, vai ficar assim, tá? Vou aumentar um pouco mais aqui, beleza. Vou dar um Enter. E agora eu vou aplicar mais alguns efeitos aqui nesse texto, tá? Como eu já converti em objeto inteligente, ele vai criar camadas abaixo dele que depois eu posso modificar. Com o botão direito do mouse em cima, opções de mesclagem. Vamos colocar aqui um traçado nela. Vamos ver um traçado. Nesse traçado, eu vou aumentar aqui, Ele está o traçado para dentro, tá? Então eu não quero o traçado para dentro. Então eu clico aqui em traçado, está a posição interna, vou colocar externa. E vou trocar a cor do preto, clicar aqui na caixinha da cor. E vou levar o mouse aqui, Quando ativar essa caixinha, você pode levar o mouse e você consegue pegar o tom que você deseja na imagem. Vou colocar esse lilás aqui e vou dar um OK. E aqui eu vou aumentar o tamanho, olha só. Ele vai criar um contorno bem grande nela. Está muito forte. Então vou diminuir aqui. Vou deixar somente aqui esse mesmo. Pequeno, 6 pixels. Vou dar um OK. Beleza, temos aqui. Agora vamos pegar vamos colocar aqui outro texto aqui embaixo, tá? Mesma coisa. Ferramenta texto, clica aqui. Ele vai criar uma camada de texto, tá? Apertar Ctrl V. Peguei a ferramenta mover e vou aumentar esse texto aqui, Colocar aqui. Só que esse texto agora, galera, eu vou aplicar um efeito depois. Então vou colocar aqui, duplicar esse texto, colocar aqui, dar 2 cliques e vou colocar aqui, que não passa. Sempre é bom você ter todo o texto já copiado, porque fica mais fácil aí de você trabalhar os efeitos depois. Olha só, temos aqui. Eu vou converter, selecionar os 2 textos, tá? Vou converter em objeto inteligente também. Converter em objeto inteligente. Agora o que eu vou fazer? Nesse açaí aqui, temos aqui essa configuração, mas eu queria pegar essa configuração e colocar aqui, na vontade não passa. Então o que eu faço? Seleciono a camada açaí, no caso, botão direito do mouse, copiar estilo de camada. Clico na outra aqui que não passa, que é esse texto aqui de baixo. Eu vou colocar aqui, renomear texto 2. E aqui eu vou renomear para texto 3, texto 1, tá? Só para não se perder, tá, galera? No texto 2 eu vou clicar com o botão direito do mouse e colar estilo de camada. Ele copiou aqui, Só que ele copiou, mas não tem a sombra, porque a sombra eu tinha feito antes de fazer como é que eu posso dizer? O contorno. Então vou fazer o que? Eu vou apertar Ctrl Z, tá? Na verdade, tá, galera? Eu vou colocar aqui no centro. Olha só, o que é que acontece com o objeto inteligente? Vou dar 2 cliques rápidos nele aqui, em cima da caixinha dele. Ele vai abrir o texto diferente aqui, né? Numa camada diferente. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar os 2 aqui, Botão direito do mouse. Não vai pegar os 2, tá? Tem que ser um por um, então clica com o botão direito do mouse em cima de um, opções de mesclagem, sombra projetada, já está aqui. Vou colocar aqui a expansão, a distância um pouco mais, a opacidade eu vou aumentar. Vamos aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, tá?
Vou dar um OK. Agora eu vou copiar esse estilo. Vou clicar no de baixo, colar. Quando eu fechar isso aqui, ó, aqui em cima, vai contar se eu quero salvar, clique em sim. Olha só, ele pegou a sombra. Beleza? Isso é uma das vantagens do texto inteligente, de objetos inteligentes. Você pode manipular isso aqui depois. Beleza? Só que nesse texto aqui também eu vou colocar acima da imagem. Então vou clicar nele e arrastar para cima da camada da imagem a sair. Olha só. Temos aqui. Beleza? Esse texto eu vou aumentar mais aqui na proporção. Como é um texto, uma foto para a internet, não precisa eu estar alinhando, tendo a questão aqui de espaços de impressão, porque essa imagem não vai ser impressa, vai ser apenas para fazer a publicação, tá bom? Vou colocar aqui. Enfim, temos isso aqui. Vou dar um Enter. Agora o que é que eu vou fazer? Agora, lembra daquele efeito lá atrás da imagem? Vou clicar na caixinha aqui da pastinha da imagem. Temos a camada 1, que é o efeito. Eu vou dar dois cliques aqui e colocar aqui efeito luz. Esse efeito luz eu vou apertar Ctrl J para duplicar ele. E vou puxar ele lá para cima de tudo. Seguro o clique e arrasto lá para cima de tudo. Vai ficar uma linha azul em cima de tudo, eu solto. Ela veio para cá. Eu vou diminuir ela aqui na proporção. E a gente vai fazer alguns pontos aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vou segurar o Alt. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou aumentar mais ele aqui, ó. Ele ficar bem grande, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Esse outro aqui, ó. Vou aumentar mais ele também. E puxar aqui, ó. Só para deixar esse efeito de luz aqui, ó. Olha só que bacana. E vou dar um Enter, tá? Pronto, demos um Enter, temos isso aqui. Agora vamos trabalhar um pouquinho no Camera Raw. Pouca coisa, só para a gente trabalhar aqui a questão, para dar uma vivacidade melhor na imagem. Ah, sim, galera, temos outras imagens também. Eu vou aplicar uma imagem aqui, eu vou diminuir aqui esse texto 2, tá? Porque eu vou precisar aqui de de outras imagens. Vou colocar ele aqui em cima de tudo, tá? Agora eu vou aqui, ó. Colocar aqui dentro da pasta imagens açaí, vou clicar na última imagem para ficar aqui, ó, vai selecionar o copinho e eu vou clicar aqui, ó. Na verdade, eu vou clicar fora da pasta, em cima da pasta, só para a gente colocar a imagem a partir dela. Então vou aqui em arquivo, colocar incorporados, vou pegar esse açaí aqui que é a fruta, vou colocar ele aqui, ó. Aumentar mais, vou dar um Enter. Vou apertar Ctrl U para tirar a saturação dela um pouquinho, tá? Não precisa ser muito forte, ok. Agora eu vou aplicar um filtro desfoque de gaussiano. Nesse desfoque aqui eu vou aumentar mais, porque ela está bem na frente, então eu quero dar a impressão que ela está bem à frente disso aqui, ó. Vou deixar mais ou menos em 9.4, dei um ok, vou aumentar mais ela aqui, ó. Vou dar um Enter e ele aplica o efeito pra gente. Só que eu quero colocar ela acima do nome à vontade. Então vou puxar ela e arrastar lá para cima. Vou dar dois cliques, renomear aqui fruta. Açaí. Vou duplicar ela segurando o Alt. Arrastar para cá. Vou apertar Ctrl T. Botão direito do mouse. Virar horizontalmente. Vou diminuir um pouquinho essa aqui e vou colocar mais ou menos aqui, ó. Rotacionar. Vou dar um Enter. Para dar a sensação que ela está aqui por cima de tudo, tá? Tá vendo que o texto aqui à vontade ficou cortando. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui o texto, né? No caso, vou já agrupar essas duas frutas aqui, ó. Apertar Ctrl G. Vou renomear aqui para fruta açaí. Beleza? E aqui, eu vou agrupar também esses efeitos de luz aqui, ó. Ctrl G, efeito luz. Pronto. O que é que eu vou fazer? No texto 2, eu vou arrastar ele aqui um pouquinho mais aqui. Eu posso colocar ele aqui um pouco mais para o lado, ó, para tirar de cima da fruta, tá?
Colocar aqui, ó. Não tem problema se você colocar um pouco mais para um lado e para o outro, porque aqui é um flyer. Então você tem que brincar aí com sua criatividade e ver o que dá certo. Então eu posso puxar aqui na fruta 1, só puxar aqui um pouco mais, rotacionar ela aqui, aqui, ó. Tinho, por que que aparece esse texto toda vida que você vai manipular? Porque eu converti ela em objeto inteligente. Se ela não tivesse em objeto inteligente, ela não precisaria fazer isso aqui, ó. Por isso a importância do objeto inteligente. Você consegue manipular a imagem sem perder a qualidade dela. Ok? Pronto. Temos aqui. Eu poderia agora finalizar isso aqui, mas eu vou pegar aqui, fazer só um textinho aqui simples, criar uma nova camada, e vou digitar aqui o meu arroba, né? Arroba Hudson _Tinho. É o meu Instagram, tá? Vou trocar aqui a fonte, porque essa fonte aqui está muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito detalhada e ela perde muitas coisas, né? Muito pontos, enfim. Vou colocar aqui no centro. Aqui é só para dizer que aqui é o meu Instagram, tá, galera? Você pode colocar aqui informações de site, logotipos, enfim, local, enfim, temos aqui. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui agora, galera? Colocar aqui o texto dentro, fora da caixinha, né? Pronto, temos isso aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu poderia finalizar essa arte aqui, já está bacana. Mas vamos realçar aqui um pouquinho. Com a última camada finalizada, que é o texto que eu fiz, vou apertar Alt, Ctrl, Shift e E. Ele vai criar uma nova camada com todos os efeitos juntos. O que é que eu vou fazer aqui? Vou renomear aqui, camada 1, vou renomear Flyer, Final. Vou colocar aqui Câmera Raw. Só para saber que é o efeito Câmera Raw. Com ela selecionada, eu vou clicar com o botão direito do mouse, converter em objeto inteligente. E aqui eu vou em filtro, filtro de câmera RAW, ou você pode apertar Shift e Ctrl A. Ele vai abrir aqui o filtro câmera RAW. E aqui vamos brincar aqui, ó. Eu vou clicar no básico. Clica no básico, ele abriu aqui. A temperatura, galera, olha só, se eu puxar aqui para frente, ele vai realçar o brilho. Então eu vou puxar mais 19. Isso você vai brincar com sua criatividade, beleza? Então temos aqui, ó. O colorir, se eu puxar aqui para frente, ele vai colorir no tom do lilás. Mas eu vou puxar aqui um pouquinho só um pouquinho, tá? A exposição, se eu puxar para trás, ela deixa escuro. Se eu puxar para frente, ela brilha mais. Então, só um pouquinho mesmo. São mínimos detalhes. O contraste eu posso aumentar um pouco mais, para deixar mais vivo aqui a questão do contraste das cores. Realces também, olha só, se eu puxar o realce aqui para trás, não vai mudar muita coisa, porque é mais o realce do brilho da imagem. Eu vou colocar mais ou menos aqui. A sombra, olha só, se eu puxar para trás, ele vai deixar mais escuro. Eu quero deixar mais claro, então vou deixar mais ou menos aqui, ó. São poucos de ajustes, tá, galera? Para você não estourar. Olha só, o branco, eu posso aumentar mais o branco, não quero. Vou deixar mais ou menos aqui. O preto também eu posso aumentar mais um pouquinho. A textura são os detalhes da imagem, isso é muito importante. Então eu posso aumentar aqui, brincar um pouquinho mais aqui com a tonalidade dela. A claridade, a qualidade da imagem. No caso, se você quiser deixar estourado, você pode deixar. Fica bacana também, mas fica no celular fica muito estourada essa arte, tá? Aqui em desembaçar, eu posso puxar aqui, vai ficar tudo branco, eu não gosto, tá? Vou deixar aqui mais ou menos em mais 25. A vibração, olha só a vibração, o efeito que dá. Olha só, o que é amarelo, ele deixa mais realçado. Mas eu vou deixar aqui mais ou menos aqui, não mexer muito. A saturação também, olha só, não vou estourar tanto. Vou deixar mais ou menos aqui, um pouquinho mais para frente. E aqui, galera, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu não mexo em curva, raramente eu mexo em curva, porque minhas imagens sempre estão com uma qualidade aceitável. Então aqui, ó, detalhe, se eu clicar em detalhe, eu tenho que usar nitidez. Né? Eu posso puxar a nitidez aqui um pouquinho mais para cá, ó. Mais ou menos aqui. Redução de ruído também. Vou colocar mais ou menos aqui, né? E aqui você tem aqui a questão de efeitos. O granulado, eu costumo colocar um pouquinho de granulado. Olha só, se eu deixar 100%, ele fica tudo granulado. Mas eu coloco só um pouquinho aqui, ó.
tá? Eu não mexo muito no granulado não, para não tirar o foco da imagem. Aqui na vinheta, se eu puxar para trás, vai ficar escuro. Eu também gosto de fazer esse efeito, mas eu vou deixar um pouquinho mais só um pouquinho. A calibração, aqui em colorir sombras, olha só, ele vai realçar mais o brilho. Mas é pouca coisa, tá, galera? Você vai ter que mexer aqui e brincar. Vai ter imagens que você vai fazer uma configuração diferente e vai ter outras que vai ser diferente, né? São configurações que você tem que manusear com calma. Vou deixar aqui a matiz também. A saturação vou aumentar um pouquinho só. E a matiz aqui, só isso aqui. Quando eu der um OK, galera, ele vai criar um efeito, mas esse efeito eu posso modificar depois, porque eu converti ele em objeto inteligente. Ok? Vou dar aqui um OK. Olha só, temos aqui. Eu posso vir aqui ó, no olhinho. Se eu não tivesse transformado em objeto inteligente, ele não aparecia essas opções aqui, ó. Tá? Ia ficar aqui por cima dela. Então eu tinha perdido a questão do Flyer. Enfim, olha só. Vou tirar o olhinho aqui do filtro. O antes, né? E o depois. O antes e o depois. Olha só que bacana esse Flyer. Beleza? Então, galera, é dessa forma que eu trabalho isso aqui, né? Eu posso vir agora renomear esse texto. Olha só uma coisa interessante. Eu vou vir aqui no filtro inteligente, dar 2 cliques rápido. Ele vai aparecer aqui. Eu não quero. O que é que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques rápido aqui no nome filtro Camera Raw. Ele vai abrir aqui o filtro. E o que é que eu vou fazer nesse filtro? Eu posso vir aqui nesses 3 tracinhos e vou salvar configurações. Aqui eu vou deixar do jeito que está, vou clicar em salvar e vou colocar aqui na minha área de trabalho, dentro da pasta, porque eu vou fazer uma modificação no texto. O texto ficou um pouquinho para o lado direito e eu quero centralizar mais ele. Então vou colocar aqui efeito açaí. Vou clicar em salvar e vou dar um OK. Olha só, eu vou deletar essa imagem aqui, ó. Vamos abrir aqui a pastinha de texto, texto 2. Vou centralizar ele aqui, ó, e vou aumentar ele um pouquinho só, tá? Só um pouquinho mais e vou centralizar ele aqui, ó. Beleza? Vou dar um Enter. Mesma coisa. Selecionar a última camada, Ctrl Alt Shift E, converter em objeto inteligente. Dá 2 cliques aqui, Flyer, pode ser o nome que você quiser. Agora, filtro, Camera Raw. E agora, não precisa mexer em tudo aquilo de novo. Eu vou aqui nos 3 tracinhos, vou carregar configurações, vou clicar aqui na pastinha e vou clicar aqui efeito açaí, XMP. Vou dar um clique em abrir e olha só, ele vai aplicar o mesmo efeito para mim sem precisar ficar fazendo toda aquela manipulação. Vou dar um OK. Pronto. E temos aqui ó, o antes e o depois do filtro Camera Raw. Ok? Então, galera, é dessa forma, né? Você pode fazer um fly, pode ser um evento de festa, enfim, fica ao seu critério. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado. Curta os vídeos, comente, se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui!